Olá, bom dia. O Dia das Mães está chegando e uma pesquisa indicou que aqui em São Luís, em cada 10 pessoas, 7 pretendem comprar presente nessa data. Isso é bom porque o Dia das Mães é considerada a segunda data mais importante para o comércio. Mesmo assim, esse número ainda está um pouquinho abaixo do registrado no ano passado. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem vai me dar todas essas informações agora aqui no Café é o Max Medeiros, que é superintendente da Fé Comércio. Bom dia, Max. Bom dia, Elda. É um prazer estar aqui no seu programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente conversar sobre esses números. 70% é um percentual, vamos dizer, bom, não é? Acima de bom. Mas você está me dizendo que ainda está menor do que do ano passado? É um percentual excelente. 7 em cada 10 consumidores estão dispostos a ir às compras nesse período, mas a gente teve aí uma retração de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas esse percentual ele é explicável. Ano passado eu estive inclusive aqui no seu programa tratando sobre esse assunto. Nós estávamos saindo da crise econômica, a gente teve a estabilização do cenário político que gerou reflexo na economia e naquele momento, no ano passado, a gente teve um boom muito grande de intenção de consumo. Os consumidores ludovicenses, vendo que o cenário estava melhorando naquele momento, tiveram uma intenção muito maior do que o volume de vendas apurado no mercado. Então, o que a gente tem esse ano, na verdade, é uma acomodação das intenções de consumo. É um número bastante relevante para o comércio, sem dúvida, que vai ter vendas favoráveis nesse período. Ano passado a gente teve o boom, agora a gente pensa assim, houve uma diminuição, com isso o mercado se retraiu. Não é uma retração, é uma acomodação. Uma acomodação das intenções de consumo, vendas favoráveis. Tanto é que a pesquisa mostrou o crescimento, por exemplo, das intenções de gastos. Os consumidores estão mais propensos aos gastos esse ano. Querem gastar no presente 22% a mais. É um número bastante expressivo. O valor do presente, que a gente ainda tem a intenção de comprar, de dar, esse valor que aumentou. Aumentou em relação ao ano passado, tanto o valor do presente individual, aumentou também quem quer comprar mais de um presente, o que fez também aumentar no valor total da compra, da comemoração. Então a gente tem um cenário bastante otimista para o Dia das Mães esse ano. A gente pode dizer que esse cenário otimista, ele tem se refletido ao longo do tempo. Ano passado a gente teve, aí foi acalmando e a gente chegou agora nessa acomodação. De lá para cá, como é que tem se mantido as vendas? A gente pode dizer que a gente teve mesmo essa saída da crise? Veja só, Elda, no ano passado a gente encerrou o ano com um crescimento de 4,5% no volume de vendas aqui na nossa economia. Isso é bom, muito bom para a economia, mas não recupera todas as perdas que nós tivemos em 2 anos de crise. Claro. A queda do volume de venda acumulado nesses 2 anos foi muito grande, mas é um indicativo de que a gente está melhorando, as coisas começam a melhorar, o emprego ele, no ano passado, no primeiro semestre, ele não foi tão bom, no segundo semestre já foi melhor. A gente iniciou o ano com um déficit de emprego ainda, agora nesse último mês de março já tivemos uma recuperação e a tendência é que esse emprego comece a voltar à economia agora, fazendo com que a renda das famílias volte. E é disso que depende o comércio nesse momento. E esses 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, esses 4 primeiros meses, eles refletem essa tendência que você está falando? Os 4 primeiros meses do ano não foram tão bons para o comércio. A gente tem, nesses primeiros meses do ano, naturalmente, uma retração de vendas, considerando os meses que vêm antes, que são novembro e dezembro, que exatamente. Os melhores meses para o comércio. Isso faz com que o comércio reduza vagas de emprego. Os 3 primeiros meses foram de redução de vagas de emprego no comércio de São Luís. A gente fechou mais vagas do que admitiu funcionários. Isso é natural nesse momento. Com o Dia das Mães a gente reverte esse cenário, a gente começa a vender mais e começa a contratar mais e isso vai gerando reflexo ao longo do ano. Essa data também traz de volta ao emprego temporário, hein? Aqui a gente tem essa contratação de funcionários temporários para essas compras? Sim, temos sim. No ano passado, no final do ano, a gente teve uma empregabilidade muito boa nos últimos 4 meses do ano. Reduzimos nos 3 primeiros meses, mas não tanto quanto a gente contratou, ou seja, a gente teve um saldo de temporários que estavam em novembro e dezembro, que ainda estão na nossa economia. Então, começam algumas contratações agora, no mês de abril e maio,
que devem permanecer já para a festa de São João, aí vem o dia dos namorados, o dia dos pais, então a economia vai gradativamente se recuperando. Pois é, o mês de junho ele também é cheio de datas comemorativas, vamos dizer assim, né? Tem o dia dos namorados, a gente tem o São João que aqui no Nordeste é muito forte, tem a Copa esse ano que deve gerar também uma movimentação na economia. Com isso tudo dá para dizer que a gente pode sonhar já um pouquinho mais alto do que sonhou até agora nesses 4 primeiros meses? Sem dúvida, a economia tende a melhorar, embora a gente esteja no ano político, que normalmente é mais retraído. Verdade, ainda tem... Mas com todas essas datas, Copa do Mundo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais que vem aí, a tendência é que as vendas surtam aí um efeito positivo ao longo do tempo. Qual o setor que mais se destaca, Max, né, nessa confusão toda assim, de retração de venda, acomodação, vende hoje, tem outra data lá na frente? Quais são os setores ou o setor que tem se destacado, assim, tem algum? Veja só, normalmente o setor de vestuários e calçados tende a ser o setor que mais tem um crescimento. Nesse ano, no Dia das Mães, a pesquisa da FEComércio mostrou um crescimento muito positivo em relação a cosméticos, itens de perfumaria. Os filhos estão muito mais propensos a dar presentes aí voltados desse segmento de perfumaria, cosméticos. Coisa mais pessoal mesmo, Coisa mais pessoal mesmo. A gente está deixando as panelas de lado. Tanto é que durante a crise, o consumidor tendia a comprar itens de necessidade básica. Era o vestuário, era o calçado, porque era a necessidade do dia a dia. Esse ano não, já com a saída da crise, a renda melhorando um pouquinho, já quer dar um presente um pouco mais pessoal para a mãe. Isso é bom, a gente agradece com toda certeza. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Eu volto já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre o comportamento do comércio nesses primeiros meses do ano e especialmente agora com a chegada do Dia das Mães. A gente está falando nessa intenção de compra que o valor do presente pode aumentar um pouco mais, mas ao mesmo tempo a gente viu uma informação de que o número de endividados em São Luís é muito grande, é mais de 70%. Isso não vai refletir nessas intenções que vocês captaram desse mercado? Na verdade, Elda, as taxas de endividamento que são apuradas mensalmente pela FEComércio, elas assumiram há algum tempo já uma tendência de queda na realidade. A gente tem hoje na capital 56% de famílias endividadas. 56%? 56%. É o menor percentual desde 2013. E isso acontece porque, como a renda ainda não se recuperou totalmente e o crédito ainda é muito caro, a gente tem aí taxas de cartão de crédito acima de 300%, cheque especial chegando a 290%. Então, as famílias ainda são dependentes muito do crédito e o crédito muito caro faz com que elas se afastem um pouco desse consumo financiado. Por isso, a gente tem essa tendência de retração do endividamento que faz com que também a gente tenha a queda da inadimplência, que é o fator negativo da economia, a inadimplência, não o endividamento, porque o endividamento, na realidade, é o financiamento, a compra pelo financiamento. Porque são coisas diferentes. Inadimplência e endividamento são coisas diferentes. O endividamento é a contração de dívidas, é o consumo financiado. Sim. O que é ruim para a economia, na verdade, é a inadimplência, o não pagamento dessas dívidas. Entendi. E hoje a gente tem na nossa capital 26% das famílias endividadas. É o menor percentual também dos últimos 12 meses. Justamente porque a gente não teve a demanda por crédito. Com o crédito caindo, naturalmente a inadimplência também vem caindo na mesma proporção. Entendi. Pelo menos o cenário está um pouquinho mais favorável. Esse 71% ele está fora da realidade, vamos dizer assim, né? Era um número que a gente tinha no ano passado. Esse era um número de 12 meses atrás que a gente assumiu essa tendência de queda e chegou hoje ao menor percentual dos últimos 2 anos. Mesmo assim, com essa fugida do crédito que o consumidor está tendo, é uma acomodação, isso pode gerar uma inadimplência menor, na medida em que ele não faz a contratação do crédito, ele está se livrando de uma possível dívida futura. Isso é bom para vocês ou não? Por um lado é bom, mas por outro lado dificulta, por exemplo, o setor de bens duráveis.
Com a falta do crédito, o consumidor não consegue financiar esses produtos de valor agregado mais alto. Mais alto, né? E aí isso faz com que esse setor passe algumas dificuldades nesse momento. As pesquisas da FEComércio têm mostrado aí quedas de 10%, 15% no setor de bens duráveis, nas intenções de consumo do setor de bens duráveis, justamente por essa falta de acesso ao crédito do consumidor. Ano passado, quando a gente conversou, a gente falou sobre a questão do fechamento de lojas. A gente vê nos shoppings, a gente vê muitas lojas fechadas. Na Rua Grande também chegou a se ver muitas lojas fechadas. Hoje, qual é a situação? A gente já tem um retorno dessas lojas? A gente não tem um retorno ainda das lojas, mas a gente teve uma estabilização dos números no saldo no final do ano, do número de lojas. A gente terminou um saldo estável, sem fechamentos nem abertura de novas empresas. Já é um número favorável, porque a gente já não tem aquela queda que a gente teve nos anos anteriores e cria as bases para o crescimento econômico a partir de agora. Entendi. O que vocês veem daqui para frente, Max? Qual é a expectativa de vocês? A gente já falou vários fatores, né? Foi a Copa, que pode dar uma impulsionada, o São João, mas a gente falou também no ano eleitoral, que dá uma retraída. A expectativa de vocês daqui para o fim do ano, como é? Ela vai se manter nesse ritmo? Ela tem um crescimento? O que vocês projetam? Não, a tendência ela é de crescimento, com todo o cenário já estabilizado, os índices econômicos positivos, a tendência é de crescimento. A gente vai depender nesse momento do crédito, como eu falei para você, o crédito ainda é muito caro. A gente vai depender da efetivação das vagas no mercado de trabalho, o mercado voltando a contratar e esses fatores se consolidando na nossa economia, a tendência é que a gente feche aí esse ano com um crescimento em torno de 6% no nosso comércio, o que já é bastante favorável para a nossa economia nesse momento. E o ano que vem, 2019, já seja um ano em que a gente tenha um fortalecimento da economia muito mais forte. Só para usar a tua expressão, a efetivação de vagas no mercado de trabalho. Até agora ela está, vamos dizer, em banho-maria. Você acredita que daqui a, por exemplo, até outubro, a gente tem, outubro deve ser nosso, vamos dizer, nossa data limite para toda essa efervescência, né? Porque depois vai acalmar. Mas você acredita na possibilidade de reativação dessas vagas, apesar de todo esse cenário? Sem dúvida, a tendência é essa. O setor de serviços, por exemplo, agora no último mês de março, já puxou as contratações, gerou um saldo positivo para a nossa economia, o setor de serviços. Comércio ainda não, comércio ainda vai depender um pouquinho do reaquecimento das vendas aí a partir do Dia das Mães. Outros setores também já começam a contratar, então a gente espera que o segundo semestre seja muito favorável para o emprego. A gente tem a redução dos níveis de desemprego a partir do segundo semestre e isso gera um círculo virtuoso na economia. Né? Isso a gente está falando de São Luís ou a gente está falando de um modo geral no estado inteiro, Marcos? A gente fala tanto de São Luís, que é a principal praça comercial do nosso estado, e isso gera reflexo na economia do estado como um todo. Olha, então vamos esperar que toda essa nossa expectativa de aumento de vendas, que seja pequeno, mas que aumente, só não pode cair, não é isso? Para vocês é mais ou menos isso, não pode cair, mas que ela se realize mesmo e que você chegue aqui, por exemplo, no final do ano e me diz, olha, tudo aquilo que a gente pensou deu certo, a gente está crescendo, o comércio está crescendo, o pessoal está voltando a comprar, o crédito ficou mais acessível, a gente torce assim que dá certo, né? Com certeza, é isso que a gente torce, com certeza. Bom, Max Medeiros, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, um bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade, bom dia. E você, se quiser rever essa entrevista, já sabe, é só acessar o nosso site, al.ma.leg.br/tv, que vai estar prontinho esperando você. Se quiser, também pode ir nas nossas páginas, nas redes sociais, que também você vai encontrar tudo que a gente veicula aqui. E nosso rádio online também está à sua disposição. Mas eu vou esperar você todos os dias aqui, às 8h30 da manhã. Tchau!